Meus amigos, tecnicamente, a Free Agency começa só a 1 da tarde dessa segunda-feira, 10 de março. Mas é óbvio que já tem muita coisa acontecendo. E pra você que tava domingo à noite aí vendo Corinthians e Santos, que você não devia estar fazendo, inclusive, tá? Muita coisa aconteceu. Muita coisa aconteceu. E a gente vai falar sobre tudo isso agora. Então, esse vídeo vai até às 11 da manhã da segunda-feira. O que acontecer depois daqui, incluindo o começo da Free Agency oficialmente, a gente fala no próximo vídeo, tá bom? Por que já tem troca antes? Porque são os jogadores cortados, né? Não são os jogadores agentes livres, são os jogadores já dispensados e tal. O agente livre é o cara cujo contrato acaba e ele se torna um agente livre a partir da 1 da tarde, tá bom? Então, eu vou falar das trocas mais relevantes, dos pedidos de troca e cortes mais relevantes, e aí a gente fala das renovações, porque para quem torce para esses times, quer muito que os bons jogadores continuem nessas equipes. Então vamos nessa. Trocas relevantes. Lembrando que no último vídeo eu parei no Alex Capa, que foi dos Bengals para os Raiders, guard, né, jogador de linha ofensiva, e o Zac Baun, né, que era o linebacker. Calma, torcedor do Eagles, ele renovou. Ele renovou com os Eagles 3 anos, 51 milhões. Vamos para as trocas relevantes desde então. Christian Kirk foi o primeiro, né, wide receiver, que quando chegou no Jaguars recebeu uma bolada, não deu certo, definitivamente, e agora vai pro Texans, vai jogar junto com o CJ Stroud. E eu gosto bastante dessa troca, eu acho que tem um potencial muito legal. Geno Smith, cara, o Geno Smith foi um dos mais esquisitos. Eu fiz inclusive um Reels lá no Instagram, me segue lá, @golim, explicando um pouquinho por que eu acho tão esquisita essa troca, porque pra mim, o Raiders ia com um cara mais jovem, mas falaram que o Geno Smith vai ser o cara do futuro, com 34 anos de idade. O Seahawks, eu pensei que eles iam focar em alguma outra coisa, e vão, mas acabaram. Eu acho que os Seahawks se deram bem, cara. Conseguiram uma terceira rodada no Geno Smith. Eu gostei disso também. Mas e agora, né? O que os Seahawks vão fazer? A gente vai descobrir muito em breve. Talvez quando você já esteja assistindo esse vídeo já tenha acontecido alguma coisa. Aaron Rodgers, Sam Darnold, quem vai para os Seahawks? Um calouro? Vamos ver, né? Aí tivemos Davante Adams. Aí foi a loucura do domingo à noite. Domingo à noite começou a acontecer um monte de coisa maluca. Davante Adams foi para os Rams, cara. Isso eu gostei muito. Olha essa dupla Davante Adams e Puka Nacua. Lembrando que o Cooper Kupp deve sair de lá, tá? Ainda não tivemos confirmação do novo time dele, mas ele deve sair, o Cooper Kupp. Então Davante Adams sai dos Jets e vai para os Rams. Gosto muito dessa. Matthew Stafford confirmou que tá lá. Então Matthew Stafford, Puka Nacua e Davante Adams é espetacular. Não tem muito o que falar, não. Aí os Patriots finalmente acordaram, bom dia para os Patriots, conseguiram fazer uma troquinha. E muita gente considera já o primeiro overpay dessa off-season. O que é o overpay? É quando você paga o cara um pouquinho mais do que ele merece. Eu vou te falar, eu não concordo, cara. Harold Landry, ele é um pass rusher, tá? Ele vai atrás do quarterback adversário. Ele é absurdo? Ele não é absurdo. Ele teve 9 sacks na temporada passada, mas ele não é, obviamente, ele não é um Nick Bosa, ele não é um Max Crosby, ele não é um Myles Garrett. Mas os Patriots estão pagando aí 30 milhões para ele. É muita grana, tá? É muita grana. Mas o Patriots é um time ruim, cara. Vai ter que ter seus jogadores. Tem um teto salarial mais alto de todos os times da NFL. Vai ter que pagar. Não tem jeito. Então, dos Titans para os Patriots, o Harold Landry. Aí veio DK Metcalf, que eu queria muito que viesse pro Patriots, mas ele já falou que ele tinha. Eram 3 condições entre ele e o Seahawks, né? Ele queria ir pra um lugar quentinho. Ai, tadinho, né? Ele não queria passar frio. Ele queria ganhar 30 milhões, pelo menos, de salário. E ele queria também os Seahawks, né? Queriam uma escolha de pelo menos segunda rodada. Começaram falando que queria primeira e terceira, aí viram que era um valor muito absurdo, queria só segunda rodada. Vamos lá. Ele foi para os Steelers, cara. O DK Metcalf vai jogar junto com o George Pickens e não sabemos qual quarterback. Pode ser o Russell Wilson, pode ser qualquer outro. Muita gente tem falado Aaron Rodgers nos Steelers. Enfim. Mas quase tudo que ele queria deu certo. Os Seahawks conseguiram uma segunda rodada. Ele vai ter um salário de 30 milhões. E Pittsburgh faz frio. Então ele não conseguiu o calorzinho que ele queria, tadinho. Aí, a última troca que teve, pelo menos nesse vídeo relevante, foi na madrugada desse domingo para segunda-feira, dos Patriots para os Saints, o defensive tackle Devon Gottschall, que jogou nos Patriots pelos últimos 4 anos, mas que é nascido e criado lá na Louisiana. Então ele vai jogar em casa agora, o que é muito bacana, tá bom? Essas são as trocas mais relevantes. Lembrando que a gente ainda vai ver Aaron Rodgers, Sam Darnold, tem outros recebedores interessantes, como Cooper Kupp, como Chris Godwin, que a gente vai ver também indo para novos times, tá bom? Mas, antes de terminar esse vídeo, eu queria falar sobre as renovações muito rapidamente. Desde que eu falei do Zac Baun lá dos Eagles,
Tutu Atwell renovou com os Rams, 1 ano, 10 milhões. Bob Wagner renovou com os Commanders, 1 ano, 9,5 milhões. O Khalil Shakir nos Bills, 4 anos, 53 milhões. Também os Bills estão renovando com uma galera, tá? Isso é muito relevante. Gregory Rousseau, eu já falo do Josh Allen também. Renovaram com Terrell Bernard, 4 anos, 50 milhões. Os Lions mantiveram o seu linebacker Derrick Barnes, que é muito bom jogador, 3 anos, 25,5 milhões. Vou falar os mais relevantes aqui, né? O Gregory Rousseau, 4 anos, 80 milhões também nos Bills. Os Ravens, cara, o Ronnie Stanley era para chegar na Free Agency. Era para trocar de time, mas os Ravens conseguiram manter o cara, fizeram um trabalho excelente. 3 anos, 60 milhões pelo Ronnie Stanley. Myles Garrett, que pediu troca, bateu o pé, falou que queria ir para um time vencedor, nada como um dinheirinho para mudar de ideia. 4 anos, 160 milhões e ele fica em Cleveland. Josh Allen, quarterback dos Bills, se torna o segundo quarterback mais bem pago da história, tendo um dos maiores salários garantidos, tá? Então ele renova com os Bills por 6 anos, 330 milhões, o que dá uma média de 55 milhões, que fica só abaixo do Dak Prescott, sendo que ele é muito mais jogador. E fica nos Bills, é óbvio, né? O Josh Allen é aquele cara que, se mudar de time, vai ser no jeito Aaron Rodgers, Tom Brady, só com 35, 36, 37 anos de idade. O Aaron Jones, o running back dos Vikings, renovou com a equipe 2 anos, 20 milhões, 10 milhões por ano, é um ótimo salário. E aí teve algumas menos relevantes, né? Teve o Ernest Jones, renovou no Seahawks 3 anos, 33 milhões. Os Falcons mantiveram seu tackle, Jake Matthews, 2 anos, 45 milhões. Os Raiders renovaram com Adam Butler, 16 milhões e meio por 3 anos. Lembrando que, desde que a gente fez o nosso último vídeo, Zadarius Smith, o Ed, foi cortado lá dos Lions, até porque, né, era muito para substituir o Aiden Hutchinson, que teoricamente vai melhorar e vai ficar bem. Von Miller foi cortado dos Bills, Gus Edwards, running back, foi cortado dos Chargers, e vários outros jogadores relevantes. O Jonathan Allen, defensive tackle dos Commanders, pediu troca. Então todos esses caras a gente deve ver mudando de time muito em breve. Como eu sempre faço nesses vídeos de contratações e de trocas, vou dar uma leve, rápida olhada se alguém novo renovou. Não, por enquanto não. Então, meus amigos, é o seguinte. Esses 2 vídeos que eu soltei nesse fim de semana, eles vieram antes da Free Agency oficialmente começar. Mas agora vai ser uma loucura. Vou deixar mais uma coisa para vocês aí na descrição. É um site de todos os agentes livres e os seus status, tá? Então, onde esses caras vão assinar, se você quiser acompanhar por lá. Por favor, não deixe de dar o seu gostei aí embaixo, se inscrever no canal, vire membro do Golim Sports e fica ligado, porque esse vídeo pode se tornar datado muito em breve. A gente se vê no próximo.